Olá! Boas-vindas a esta análise criada pela Ford College. A exploração de hoje avança pela nossa trilha de EVM para SVM, focando especificamente na arquitetura do cliente SVM e nos padrões RPC. Bom, depois de mergulhar nas estratégias de implementação e nos failovers na nossa lição anterior, chegou a hora de dar aquele próximo passo fundamental: garantir que tudo isso funcione sob pressão e, claro, de forma totalmente visível. Então vamos direto ao ponto e dar uma olhada no nosso roteiro de engenharia para a sessão de hoje. A gente vai passar por 6 etapas rápidas. 1. O painel de controle. 2. Sinais vitais do RPC. 3. A pilha de monitoramento. 4. Limiares e regras de alerta. 5. Simulando falhas na prática. E, para fechar, a conclusão e os próximos passos. Basicamente, é um projeto completo para a gente construir uma stack de monitoramento do zero, totalmente à prova de falhas. Começando pela seção 1, o painel de controle, ou a construção do nosso dashboard. Imagina só a seguinte cena: pilotar um carro esportivo de altíssimo desempenho, acelerando tudo que dá. Esse carro é a nossa arquitetura avançada de cliente SVM, cheia de pools de conexão e sistemas de failover super complexos. Agora, imagina tentar fazer uma manobra com esse monstro de olhos vendados, simplesmente porque arrancaram o painel de instrumentos do carro. Pois é, sem monitoramento, o cliente SVM dirige literalmente às cegas. As escolhas de implantação que a gente já discutiu determinam quais sinais estão disponíveis. Então, ter um sistema de monitoramento não é um luxo de engenharia. É absolutamente crucial para evitar que uma falhinha boba vire um efeito cascata no ambiente de produção. A gente precisa ver a estrada com clareza. O que nos leva à seção 2, sinais vitais do RPC, os famosos health checks da nossa aplicação. Essa comparação ilustra brilhantemente o que realmente importa nas verificações de saúde de um endpoint. Identificar falhas não é só um botão de liga e desliga. De um lado, a gente tem o liveness, que significa que o processo do nó simplesmente existe na máquina. Ele está ali, respirando, digamos assim. Mas do outro lado tem o readiness, que é o que realmente salva o dia no final das contas. Significa que o nó não só está vivo, mas está coerente, sincronizado com a rede e pronto para entregar respostas corretas. Confundir os dois é a receita perfeita para aquele alerta falso tocando de madrugada. E ninguém quer isso, né? E para ter certeza absoluta do status de um nó, a gente precisa olhar para dados concretos. Quais são os principais sinais? A latência da requisição de ponta a ponta, as taxas de erro em janelas de tempo, quedas repentinas de conexões de subscription e os spans de tracing que mostram o caminho do dado. Olhando para esses 4 pilares, a gente consegue distinguir com precisão matemática se o cliente ou o nó estão realmente sofrendo uma degradação severa ou se o sistema está só lidando com aquele ruído normal de internet. Avançando para a seção 3, a pilha de monitoramento. É aqui que a gente coloca a mão na massa na arquitetura. Para capturar aqueles sinais vitais sem dor de cabeça, a ideia aqui é construir uma stack local, bem minimalista e super responsiva. Ela tem 3 peças complementares. Primeiro, um verificador sintético em Python, que fica ali incansavelmente sondando os endpoints JSON RPC em tempo real. Segundo, uma instância do Prometheus funcionando como scrapper, varrendo e guardando essas métricas exportadas. E terceiro, as regras de alerta super bem calibradas que vão acionar os alarmes na hora certa. É uma arquitetura limpa, direto ao ponto e que faz o trabalho perfeitamente sem pesar no sistema. E como isso toma forma? É o que vamos ver na seção 4. Limiares e regras de alerta. A hora de mapear tudo para os nossos SLAs de produção. Configurar os limiares de alerta é literalmente como instalar fios de armadilha invisíveis. Eles precisam refletir com exatidão os acordos de nível de serviço. Olha só esse mapeamento. O script Python pega essas métricas essenciais e joga tudo para um servidor HTTP rodando localmente lá na porta 8000. O Prometheus entra em cena extraindo tudo em tempo real, o tempo da requisição, a fração de erros e a contagem de desconexões. Para dar um exemplo prático, se a taxa de erro passar de 1% por 1 minuto inteiro ininterrupto, o Prometheus saca na hora que o SLA foi para o espaço e dispara o alerta correspondente. Fazer uma pausa rápida aqui só para esclarecer essa métrica que é a espinha dorsal de um bom monitoramento, a latência P95 ou percentil 95. Basicamente, ela isola o tempo máximo de resposta que a grande maioria, 95% das requisições, está enfrentando. Isso é excelente porque corta aquele ruído absurdo dos 5% mais extremos. E tem um detalhe que é um verdadeiro divisor de águas. Combinar uma latência P95 consistentemente alta, com uma taxa crescente de erros, é um indicador definitivo, é muito, mas muito mais confiável de que o nó está com problema estrutural, em vez de ficar refém de uma métrica solitária gerando alarme falso.
Mas aí surge aquela dúvida clássica, né? Como a gente tem certeza de que esses alertas realmente vão funcionar quando a rede começar a derreter de verdade? Bom, na engenharia de software só tem um jeito honesto de descobrir. A gente precisa quebrar as coisas de propósito. Introduzir o caos é a única forma de ver o que sobrevive. O que nos joga direto na seção 5, simulando falhas na prática. É a famosa hora do stress test. O que é realmente empolgante nessa etapa de testes é ver o caos sendo aplicado de forma metódica. Injetar falhas controladas no ecossistema revela a verdadeira resiliência da arquitetura. O processo funciona assim. Primeiro, apontamos a URL principal do RPC para um serviço falho que fica devolvendo o erro HTTP 500 sem dó. Depois, o tráfego passa por um proxy que atrasa as respostas de propósito para simular aquele congestionamento severo. Enquanto isso, de camarote, a gente olha o Prometheus mostrando o exato momento em que o alerta passa do estado seguro para pending até explodir no status firing. Isso garante que os alarmes vão gritar exatamente na hora que a infraestrutura sangrar. Chegando então na reta final, seção 6, conclusão e próximos passos. O saldo de tudo isso. Ao simular as falhas desse jeito, a equipe ganha a capacidade de capturar rastros de diagnósticos super detalhados e de validar passos críticos de correção. Como, por exemplo, garantir que o sistema consiga rotacionar a conexão de forma suave para um endpoint standby. Mas o trabalho não acaba aqui. Esse super artefato de depuração que a gente acabou de criar vai servir de combustível puro para a próxima grande decisão arquitetônica. Dimensionar os pools de nós com altíssima precisão, definir de forma inteligente os fatores de replicação e saber exatamente onde colocar a telemetria. Para fechar com chave de ouro, vale deixar essa reflexão no ar. A verdadeira observabilidade transforma o caos absoluto dos dados em ações corretivas cristalinas e imediatas. Porque, convenhamos, ter milhares de métricas é inútil se elas não ditam qual parafuso exato a gente deve apertar. A expectativa é que esta análise tenha desenhado um mapa claro e prático para a construção de um monitoramento profissional em clientes SVM. Lembrando sempre que todo esse código foi meticulosamente desenvolvido pela Forge College. Para mergulhar ainda mais fundo nesses conceitos técnicos, dominar os padrões da Web3 e acessar treinamentos robustos, a recomendação de ouro é visitar o site oficial em Forge College. Muito obrigado por acompanhar este estudo arquitetônico de hoje, e a pergunta provocativa que fica é: a infraestrutura operada hoje está preparada para falhar e sangrar de forma controlada, ou os alertas só vão tocar quando for tarde demais? Até a próxima jornada.